Oi amores, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Gente, seguinte, já havia gravado esse vídeo uma vez, na verdade ele seria um vídeo para ser postado aqui na véspera do Natal. Mas eu acredito que Deus é perfeito e que Ele faz tudo no tempo certo e no momento certo. Esse não é só um vídeo sobre as minhas metas para 2025, mas é um vídeo que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração e talvez você assistindo esse vídeo, Deus possa esclarecer algumas dúvidas ou algumas respostas que você pediu para Ele. Então fica até o final desse vídeo, mas já começa deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Então, gente, quando eu gravei esse vídeo da primeira vez, não deu certo porque ficou muito barulho de fundo. Eu estava usando meu microfone e por algum motivo ele pegou muito o som da construção aqui do lado, dos cachorros, dos carros, e eu achei que não era legal para vocês. Mas nesse primeiro vídeo, nessa primeira gravação que eu fiz para vocês, eu comecei o vídeo dizendo para vocês que eu estava anotando numa colinha, num papelzinho, porque a minha agenda ainda não havia chegado. Então meu marido comprou uma agenda para mim, que eu, inspirada em um vídeo de uma moça que eu assisti aqui no YouTube, eu agora chamo de caderninho de tudo. E é esse aqui, ó, é o meu caderninho de tudo. É aqui onde eu anotei, já anotei, tá? As minhas metas para 2025, é aqui onde eu vou anotar meus devocionais, o meu diário que eu faço, é aqui onde eu vou anotar o meu controle financeiro. Aqui vai estar toda a minha vida em 2025. E olha que coisa perfeita, gente. Eu achei lindo, a capa dele imita um couro e ele tem essa frase em inglês. E foi o meu presente de Natal. E agora, já gravando o vídeo da segunda vez, eu já começo aí com a minha agenda e com as minhas metas todas inscritas aqui. E foi muito interessante porque, repassando essas metas do rascunho para o definitivo, que é na agenda, tiveram algumas metas que eu resolvi reformular. Outras metas que eu preferi tirar porque eu achava que estava muito além do que eu poderia conquistar ou fazer ou me esforçar por isso, e eu acabarei me frustrando. E foi muito interessante porque no final de tudo ficaram 7 metas e dizem que o 7 é o número da perfeição. Então não sei, talvez se isso é algum sinal de que o meu 2025 vai ser um ano abençoado e eu vou conseguir cumprir essas 7 metas. Então orem por mim, mas eu acredito que sim, que eu vou conseguir cumprir. Esse ano de 2024 para mim foi um ano de muito crescimento. Foi um ano em que eu percebi Deus cuidando de mim de uma forma especial. E esse ano, um versículo que Deus falou muito comigo, eu não sei falar ele assim para vocês literalmente, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês quando eu for editar esse vídeo, que fala que aquele que saiu chorando e plantando, voltará colhendo e sorrindo. E assim, gente, já faz alguns anos na minha vida que eu tenho plantado e chorado. Muitos anos, inclusive. E em um certo momento, eu achei que aquela seria a minha realidade definitiva. E esse ano aconteceram tantas coisas novas e tantas maravilhas de Deus na minha vida que eu fiquei meio que estagnada, sem entender o que estava acontecendo. Mas eu ainda não senti que esse ano foi o ano da colheita. Mas Deus tem trazido ao meu coração que 2025 será o ano da colheita. E essa é uma das primeiras coisas que eu queria falar para você nesse vídeo. Se você confia que as sementes que você plantou foram boas sementes, você pode passar a sua virada do ano, entrar o seu 2025 já agradecendo a Deus, porque a colheita será farta. A Bíblia diz que para tudo existe um tempo determinado. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E talvez você esteja nesse momento de plantar. E quando a gente está no momento de plantar, a gente não consegue compreender onde é que tudo isso vai dar. Se você parar para pensar, quando um agricultor ele sai para plantar, ele sai ali debaixo do sol, debaixo de muito esforço, trabalha o dia inteiro, às vezes cansado, com fome, chega em casa exausto. E ele olha para aquele terreno todo remexido, cheio de sementes, mas ele sabe que em algum momento aquelas sementes elas vão brotar. Então, muitas vezes, quando eu passava por dificuldades e momentos muito difíceis da minha vida, por algum motivo, Deus trazia ao meu coração que em algum momento o tempo da colheita iria chegar e que aquela dificuldade não iria durar para sempre, porque para tudo há um tempo determinado.
Então essa é a primeira palavra que eu tenho para trazer para você hoje. Se você plantou, chegou o momento de colher. E se você ainda está na plantação, porque sim, talvez o seu 2025 ainda seja um ano de plantar sementes, mas saiba que isso não vai durar para sempre. Em algum momento, Deus vai ordenar a colheita na tua vida, tá bom? E agora vamos começar e eu vou compartilhar com vocês as minhas 6 metas para 2025. Aí você vai falar pra mim, tá, mas não eram 7, número da perfeição? Sim, gente, porém tem uma das metas que eu escolhi não compartilhar. Não compartilhar com vocês, não compartilhar com ninguém. Na verdade, a única pessoa que tem conhecimento dessa meta é o meu marido. Porque é uma meta muito pessoal, mas se Deus nos abençoar e nós conseguirmos, sem dúvida nenhuma eu vou vir aqui e vou contar o meu testemunho pra vocês. Mas essa eu escolhi não compartilhar. As outras eu vou compartilhar todas, tá bom? Então vamos lá abrir o meu caderninho. Tá com cheirinho de novo, gente, que coisa boa. Vamos lá, metas para 2025. A minha primeira meta, gente, é uma meta espiritual. E eu coloquei para ficar mais próxima de Deus. Eu acho que vocês perceberam no começo desse vídeo que eu tenho me sentido mais liberdade para falar de Deus aqui no YouTube. Eu comecei no YouTube falando sobre concursos. Com o passar do tempo, eu vim falando um pouco mais, mostrando sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia. E a minha vida é isso. Na minha vida tem Deus a todo momento. E eu senti que esse também é um propósito de Deus para mim. Anunciar a palavra dele e falar as coisas que ele tem feito por mim. Então, ficar mais próxima de Deus é a minha primeira meta, que é uma meta espiritual. Nela estão inclusas várias coisas, como por exemplo, eu quero poder ler a Bíblia inteira novamente, porque eu já li a Bíblia inteira uma vez quando eu era adolescente, gente. Mas eu queria ler ela inteira novamente para ver como eu enxergo hoje, com a minha visão de uma mulher adulta que já passou por várias coisas nessa vida. Então eu quero ter essa experiência de ler a Bíblia inteira já sendo adulta. Dentro dessa meta de estar mais próxima de Deus, também está incluso fazer minhas devocionais, né? Eu sempre fazia minhas devocionais de manhã, mas desde que eu vim morar aqui em Joinville e trabalho de manhã, acordo muito cedo. Quem me acompanha lá no Instagram vê que eu acordo de madrugada para trabalhar. Então eu acabei parando de fazer os meus devocionais de manhã. E aí o resto do dia é tão corrido que eu acabei deixando de lado. Mas eu quero sim voltar a fazer os meus devocionais e ir à igreja, ir ao culto, pelo menos aos domingos, né? Desde que eu cheguei aqui, eu ainda não consegui encontrar uma igreja em que eu me sentisse em casa, me sentisse bem, mas eu creio que Deus vai me direcionar para o lugar correto. A minha segunda meta é uma meta de desenvolvimento pessoal. Já faz, com esse ano agora, já são 3 anos em que eu crio metas de desenvolvimento pessoal, em que eu paro e penso, quais são comportamentos meus enraizados, coisas que eu faço que atrapalham a minha vida e que eu queria mudar, mas que isso é tão enraizado em mim que parece que eu não consigo mudar, entendeu? Mas nos últimos 2 anos eu mudei coisas que pra mim, na minha cabeça, eu nunca ia conseguir mudar. E eu consegui, gente, então não é impossível. Eu lembro que o primeiro ano que eu criei uma meta de desenvolvimento pessoal, eu falei pra mim mesma que eu ia parar de reclamar. Porque eu era uma pessoa muito reclamona, eu reclamava de tudo, eu murmurava de tudo, eu me colocava num lugar de coitadinha, sabe, que nada dá certo pra mim, e enfim. E eu decidi que eu ia parar de murmurar. Não foi fácil, não foi fácil. Nos primeiros meses eu me peguei várias vezes murmurando, reclamando, com coitadismo, sabe? Mas eu não desisti, não foi porque eu errei ali nas primeiras vezes, nos primeiros meses foi difícil, mas não foi porque eu errei que eu desisti. Então essa é uma dica que eu quero dar pra você. Por exemplo, talvez você tenha como meta emagrecer e você começa ali a academia, começa a treinar, começa a malhar e de repente depois de 3 meses você passa, sei lá, 15 dias, 1 mês sem ir pra academia. E você pensa, minha meta, essa meta já dei por perdida. Mas não, gente, não se dê por vencido, nunca. Sempre existe a oportunidade de você recomeçar e tentar novamente. Então, falhou, parou, respira fundo, busca inspiração, procura vídeos de motivação para qualquer que seja o seu objetivo, né? Assiste aqui no YouTube, isso vai te motivando, pede a Deus forças para você continuar e recomeça.
Enquanto houver 2025, há tempo e a chance de você cumprir as suas metas. E foi assim que eu consegui cumprir essa meta de parar de murmurar. Depois de alguns meses, eu percebi que realmente eu não murmurava mais. E pelo contrário, gente, eu comecei a ter um ranço assim de gente que murmurava perto de mim, gente que só falava de desgraça, de coisa ruim, de tristeza, de problema, que só reclamava de tudo, sabe? E o meu comportamento mudou o comportamento da minha família, porque o meu marido percebeu a mudança em mim e ele começou a mudar também. E as pessoas que estavam ao meu redor, que inclusive eram super acostumadas a ouvir meus áudios ou a conversar comigo só sobre problemas, tiveram pessoas que começaram a perguntar pra mim, tá tudo bem? Eu falava, sim, tá tudo bem. E às vezes não estava tudo bem. Mas as pessoas estavam tão acostumadas com aquela Cibele que só reclamava, que só se vitimizava, que só falava sobre problemas 24 horas por dia, que quando eu me calei, as pessoas acharam estranho. E aí no segundo ano eu escolhi como meta de desenvolvimento pessoal não falar mais dos meus planos e dos meus projetos pra ninguém. Por quê? Porque antes, gente, eu não era um livro aberto, eu era um livro escancarado, eu era uma manchete de jornal. Se você não me conhecesse, se você me encontrasse numa fila da lotérica, em menos de 10 minutos você saberia da minha vida inteira, dos meus planos, dos meus projetos. E Deus me repreendeu assim, de forma muito firme e muito clara, que eu deveria fechar minha boca e parar de falar dos meus projetos e da minha vida para as pessoas. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu consegui, e hoje eu posso dizer pra vocês que eu sou outra pessoa e que isso mudou completamente a minha vida. Então, para esse ano de 2025, a minha meta de desenvolvimento pessoal é falar menos e ouvir mais. Sim, gente, eu sei que eu sou uma comunicadora, que eu tô aqui no YouTube falando sempre com vocês, que eu tô no Instagram também falando sempre com vocês, mas não é sobre isso. É sobre ouvir mais as pessoas, sabe? Deixar mesmo as pessoas falarem, porque eu já percebi isso em mim, que muitas vezes quando as pessoas vêm conversar comigo, às vezes eu fico tão ansiosa para dar o meu ponto de vista, ou para dar um conselho, ou para dar uma dica para aquela pessoa, que eu não deixo a pessoa terminar de falar, gente. É isso, olha, eu sei que é vergonhoso, tô reconhecendo isso aqui na frente de vocês, mas eu fico muito ansiosa para falar, para expressar, para dizer o que eu tô sentindo. Ou, por exemplo, se eu tô num ambiente que tá todo mundo calado, aquele silêncio, parece que eu sinto a necessidade de falar, sabe? É como se eu não conseguisse lidar com o silêncio. Mas essa é a minha meta para esse ano. Torçam por mim, orem por mim. Eu creio que eu vou conseguir me calar mais, ouvir mais as pessoas, sabe? Às vezes é bom se calar. O meu marido tem uma frase, acho que eu falei isso no último vídeo, se não foi aqui no YouTube, foi lá no Instagram, que ele diz: o silêncio não comete erros, não seja refém das suas próprias palavras. E quantas vezes eu já fui refém, já fiquei refém de coisas que eu falei. Muitas vezes isso já aconteceu, de pessoas usarem coisas que eu falei, desabafei, falei com elas e depois elas usarem contra mim mesma. Então essa é a minha meta de desenvolvimento pessoal: falar menos e ouvir mais. Bem, a terceira meta é a meta que eu escolhi no compartilhar, tá bom? Eu espero que vocês respeitem essa minha decisão, mas como eu falei pra vocês, eu não vejo a hora de vir aqui dar o meu testemunho pra vocês, tá bom? Então vamos pular para a quarta meta. A quarta meta é uma meta profissional e olha só, a minha meta profissional é bater 3K no Instagram e começar a monetizar com isso. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. O meu canal aqui no YouTube, ele tá com quase 6 mil seguidores. Eu havia sido monetizada na época do IBGE, mas depois de um tempo eu passei aí por uns momentos de crise de ansiedade e eu acabei abandonando o canal. E nesse tempo, nesse intervalo de tempo que eu abandonei o canal, o meu canal foi desmonetizado. Então assim, hoje eu tô gravando o vídeo pra vocês, continuo gravando aqui no YouTube porque eu realmente gosto e porque eu sinto que Deus tem um propósito, que eu tenho algo de importante, de especial pra passar pra vocês, tá? E eu realmente espero que algum dia, em algum momento, o meu canal aqui no YouTube volte a ser monetizado. Mas eu não coloquei isso como meta para 2025, não sei explicar pra vocês. Não sei explicar pra vocês, porque aqui o YouTube, pra mim, é uma coisa muito natural. O YouTube, pra mim, ele flui com naturalidade. Eu não gosto de me sentir pressionada pra vir postar aqui no YouTube, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu gosto de sentar assim, ó, à vontade, com o coração aberto, pra falar das coisas que eu sinto que eu tenho pra falar pra vocês.
Então eu sinto que se eu colocar uma meta de voltar a monetizar, de postar tantos vídeos por semana, isso vai atrapalhar o sentimento ou a naturalidade que eu tenho de vir postar aqui. Por que foi que eu escolhi essa meta para o Instagram? Porque no Instagram eu nunca tinha investido no Instagram. E hoje que eu tô longe, né, em outra cidade, longe da minha família, dos meus amigos, eu sinto que o Instagram ele me aproxima mais das pessoas que estão lá no Pernambuco, longe de mim. Ele me dá a oportunidade de conhecer pessoas novas. O Instagram é uma comunicação mais direta, mais instantânea. Eu tô aqui no meu dia a dia, eu posto um stories, a pessoa vai lá e responde, faz uma pergunta, então é mais dinâmico. E como aqui no YouTube eu já tenho uma boa quantia de seguidores, no Instagram é bem pouquinho ainda, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, ó. Vou deixar aqui o meu Instagram para vocês seguirem, tá bom? Eu coloquei essa meta para o Instagram, de bater 3 mil seguidores e monetizar com isso. Como eu vou monetizar, eu não sei, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Talvez vendendo algum produto, eu tenho muita vontade, né, de ter uma lojinha online. Não vou falar ainda pra vocês sobre o que, como, porque não é o momento ainda. Não sei, talvez fazendo alguma parceria, Deus pode me surpreender. Mas essa é uma meta minha para 2025. Então eu vou investir no Instagram por todo o ano de 2025. Não quero falhar, quero sempre postar stories, postar reels, tá lá frequentemente para conseguir bater essa meta, tá bom? Bem, a minha quinta meta é uma meta de saúde. Depois eu quero fazer um vídeo específico só sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas a minha meta de saúde é sair do sedentarismo. Inclusive, eu deixei até esse potinho aqui para mostrar para vocês, que eu já falei lá no Instagram sobre ele. Esse é o potinho do show sedentarismo. Ai, gente, eu combinei com a minha família, meu filho e meu marido, que toda vez que a gente fizesse um exercício físico, a gente ia colocar um grãozinho de feijão aqui dentro, olha. Aqui foram as primeiras semanas. E eu creio que em 2025 esse potinho vai ficar todo cheio, porque nós estamos muito sedentários, tanto eu, quanto meu marido, quanto meu filho, que é aquela criança de apartamento, sabe? Então, a minha meta de saúde é sair do sedentarismo. Dentro dessa meta, tem várias coisas, né? Tem o peso que eu quero perder, os exercícios que eu quero fazer. Já estou me preparando para entrar na academia a partir de janeiro. Mas, como eu falei, isso vai ser assunto para outro vídeo, porque vai envolver muita coisa e eu vou compartilhar tudo com vocês. Tudo, meu desenvolvimento, a minha perca de peso. Quero fazer um vídeo mostrando as minhas medidas antes de começar a treinar, me exercitar. Esses feijõezinhos aqui já são das caminhadas, futuras corridas, que ainda não consigo correr. Por enquanto eu caminho, troto um pouquinho, dou uma corridinha, mas eu não consigo correr assim constante, né? Mas só isso aqui já tem me ajudado demais. Então eu escolhi fazer um vídeo separado somente sobre isso, tá bom? A minha sexta meta, eu coloquei assim, ó. Metas de coisas que já passaram do tempo. Gente, vocês vão entender. A minha meta é tirar minha CNH. Gente, eu tenho 35 anos, eu não sei pilotar moto, não sei dirigir carro e não tenho carteira de motorista. E eu sinto que já chegou o momento, sabe? Para minha independência, para minha autoestima, para minha liberdade, para tudo, gente, para tudo. Deus sabe, assim, que não foi por desleixo, porque eu não quis, porque eu não tive força de vontade, é porque realmente eu não tive condições financeiras até hoje de tirar a minha CNH, mas em 2025, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E por último, a minha sétima meta é uma meta de estudos. Sim, aí eu coloquei assim, ó. Dentro dela vai estar meio que embutida duas metas, mas no final de tudo é uma coisa só, porque está tudo envolvido em estudos. Voltar a estudar com constância para concurso público e voltar para a faculdade no segundo semestre de 2025. Bem, por que eu falei voltar a estudar com constância? Eu recebi uma pergunta, um comentário no último vídeo, ou foi no penúltimo que eu postei, perguntando se eu havia parado de estudar para concurso público. E eu respondi que não, que eu continuo estudando. Sim, gente, eu continuo estudando, mas não com a frequência que eu estudava na época em que o canal estava a todo vapor aqui, como vocês viam, né? Eu também vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas só adiantando para vocês. Esse ano de 2024 foi um ano de adaptação aqui nessa nova cidade e foi um ano que exigiu muito de mim. Então, assim, no começo do ano, ali até a metade do ano, eu ainda estava estudando todos os dias, me disciplinando direitinho. Mas da metade do ano pra lá, bagunçou tudo, sabe? E aí eu acabei não estudando mais.
via algumas aulas de vez em quando, respondia uma questão, mas não era aquela coisa disciplinada. Mas como já está tudo mais calmo, tudo mais organizado, então a partir de 2025, aí sim eu quero voltar para o foco, até porque eu vou fazer exercício físico e eu creio que isso vai ajudar muito no meu desenvolvimento nos estudos, porque uma coisa está muito ligada à outra, tá? E voltar para a faculdade a partir do segundo semestre. A gente tem que ser realista com as nossas metas, né? E uma das coisas que eu tinha colocado na primeira lista que eu fiz é que eu queria voltar para a faculdade já agora no começo de 2025. Aí eu pensei, tá, como eu vou pra faculdade? Qual vai ser a faculdade? Qual vai ser o valor da mensalidade? Eu vou poder pagar? Como eu vou? Que transporte eu vou usar? Quem vai ficar com meu filho? Vocês entendem? Às vezes, antes de fazer as nossas metas, a gente tem que fazer essas perguntas. Não é só o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer e se aquilo é possível de fazer. Então, quando eu fiz todas essas perguntas para mim mesma, eu percebi que era praticamente impossível ou inviável, não vamos dizer impossível, vamos dizer inviável, voltar para a faculdade ainda no primeiro semestre de 2025. Então eu coloquei essa meta para o segundo semestre, porque também acredito que até lá eu já vou ter tirado a minha carteira de motorista e já facilita muito, né, gente? Então, bem, o que eu tenho para falar para vocês agora, no finalzinho desse vídeo, é algo que Deus me orientou a fazer. E eu espero que vocês estejam de coração abertos para receber. Eu queria fazer uma oração por vocês que estão assistindo esse vídeo. Então, se você acredita em Deus, né, assim como eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e escute essa oração, ore comigo, mas receba essa oração que eu quero fazer por você, tá bom? Vamos lá? Pai, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Eu quero te pedir pela vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. O Senhor é dono do tempo, o Senhor é o dono das nossas vidas, é o Senhor quem traça e decide os caminhos que nós seguiremos e as coisas que nós conquistaremos em 2025. Eu quero te pedir, Pai, acima de tudo, que o Senhor acampe o Teu exército de anjos ao redor de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, ao redor das suas casas, dos seus familiares, e os proteja contra todo o mal. Que nada, Senhor, que for de ruim alcance essas pessoas, nem dores, nem doenças, nem tristeza, nem perseguição, nem a fome, nem a miséria, nem o desemprego, nada de ruim, Senhor. Não permita que nada de ruim atinja essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu venho te pedir também que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento, a paz para entender e aceitar os propósitos e os caminhos que o Senhor tem para cada uma delas. Que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes dê força de vontade, que o Senhor lhes dê resiliência para lutar, acordar todos os dias e correr atrás dos seus sonhos. Que o Senhor os guie e esteja na frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas e derramando toda sorte de bênçãos sobre a vida de cada um deles. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? É isso que eu desejo para vocês. Desejo um feliz ano novo, abençoado, e que vocês também estejam comigo durante esse 2025, tá bom? Não deixe de apoiar, não deixe de estar aqui. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.